Olá, seja muito bem-vindo ao canal O Silêncio da Mente. Se este conteúdo te ajudar de alguma forma, aproveita para deixar o seu like e se inscrever no canal. Espiritismo é uma doutrina espiritualista que nos convida a olhar a vida com outros olhos, a compreender que somos mais do que corpos passageiros, mais do que nomes e profissões. Somos espíritos imortais em jornada de aprendizado, vivendo uma experiência humana com o objetivo de evoluir moral e intelectualmente. Essa filosofia nasceu no século XIX, codificada por Allan Kardec, que reuniu ensinamentos transmitidos por espíritos superiores através de diversos médiuns. O objetivo era responder às grandes questões da existência: de onde viemos, para onde vamos, por que sofremos e qual o sentido da vida. No coração do Espiritismo está a certeza de que a vida continua após a morte. A morte, segundo essa visão, não é o fim, mas apenas uma passagem. O espírito, essência imortal, sobrevive à destruição do corpo físico e segue sua caminhada no plano espiritual. Essa compreensão muda profundamente a forma como vemos a existência, pois revela que tudo o que fazemos tem consequências que se estendem além da vida terrena. Cada escolha, cada atitude, cada pensamento tem um peso e influencia nosso futuro, não apenas aqui, mas também no mundo espiritual. O Espiritismo não é uma religião no sentido tradicional. Ele não possui hierarquias sacerdotais, rituais, dogmas ou templos sagrados. É uma doutrina de caráter científico, filosófico e moral que respeita todas as crenças e estimula o livre pensar. Ele se baseia em 3 pilares: a ciência, que investiga os fenômenos mediúnicos e a existência do espírito; a filosofia, que propõe reflexões profundas sobre a vida; e a moral, que se apoia nos ensinamentos de Jesus como modelo de conduta ideal para a humanidade. Jesus, no Espiritismo, é o guia e exemplo supremo da perfeição que todos devemos almejar. Um dos conceitos fundamentais do Espiritismo é a reencarnação. Através dela, o espírito tem múltiplas oportunidades de crescimento. Cada vida é como uma aula em uma escola divina. Algumas são mais difíceis, outras mais leves, mas todas têm como propósito o progresso. A reencarnação explica por que nascemos em condições tão diferentes, porque uns parecem nascer com talentos e outros com limitações, porque alguns enfrentam dores desde cedo. Nada é obra do acaso. Cada encarnação é planejada para que o espírito possa aprender, reparar erros e desenvolver virtudes. No plano espiritual, após a desencarnação, o espírito retorna ao seu verdadeiro lar. Ali, ele revê sua trajetória, reflete sobre seus acertos e erros, encontra entes queridos e se prepara para novas etapas de crescimento. Ninguém morre, de fato. O corpo físico se desfaz, mas a essência sobrevive com toda a sua individualidade, memória, sentimentos e aprendizados. Essa continuidade da vida nos oferece alívio diante da morte e esperança diante das dores do mundo. Saber que os laços de amor não se rompem com a morte transforma o luto em saudade serena e fortalece a certeza de reencontros futuros. A comunicação com os espíritos é possível, mas precisa ser conduzida com seriedade, disciplina e objetivos elevados. O Espiritismo alerta contra o uso irresponsável da mediunidade e contra os perigos do sensacionalismo. O contato com o plano espiritual deve ter como base a moralidade e o serviço ao bem. Médiuns e grupos espíritas não existem para satisfazer curiosidades ou fazer previsões fúteis, mas para consolar corações aflitos, esclarecer dúvidas profundas e auxiliar na reforma interior. O mundo invisível está repleto de aprendizados e orientações, mas também exige prudência, estudo e vigilância. Dentro da proposta espírita, o livre-arbítrio é uma das grandes dádivas que Deus concedeu ao ser humano. Somos livres para escolher, agir, pensar e decidir.
No entanto, essa liberdade traz consigo a responsabilidade por nossos atos. Colhemos o que plantamos, e essa colheita pode se dar nesta vida ou em existências futuras. Ninguém foge das consequências do que faz, mas também ninguém está privado da oportunidade de se redimir. A justiça divina é acompanhada de misericórdia infinita. Sempre que caímos, somos convidados a recomeçar, com novas chances, novas provas e novas possibilidades de crescimento espiritual. A obsessão espiritual, por exemplo, é uma realidade que o Espiritismo estuda profundamente. Trata-se da influência negativa de um espírito sobre outro, gerando desequilíbrios emocionais, comportamentais e até físicos. Mas essa influência só ocorre quando há sintonia entre as partes. Espíritos inferiores só se aproximam quando encontram ressonância em nossos pensamentos, atitudes ou sentimentos desequilibrados. A melhor forma de proteção espiritual, portanto, é o cultivo do bem, da prece, do perdão e da disciplina moral. Ao elevar nossa vibração, nos afastamos das sombras e nos ligamos à luz. O Espiritismo não promete milagres imediatos, nem soluções mágicas para os problemas da vida. Ele não ilude, não promete riquezas, nem salvação garantida. Ele ensina que cada um é responsável por sua própria evolução e que o caminho é de esforço, persistência e amor. A cura verdadeira é a do espírito, que se realiza com o tempo, com aprendizado e com atitudes renovadas. Muitos que chegam ao Espiritismo buscando soluções rápidas para suas dores acabam descobrindo um tesouro muito maior: o despertar da consciência e a paz de saber que tudo tem um sentido superior. As casas espíritas são locais de acolhimento, estudo, trabalho e caridade. Não são templos luxuosos, mas espaços simples, onde se aprende a servir, a escutar e a crescer em espírito. Ali se reúnem pessoas de diferentes crenças, idades e histórias, unidas pelo mesmo ideal de reforma íntima e serviço ao próximo. As atividades são voltadas ao estudo das obras de Kardec, ao atendimento fraterno, à assistência espiritual, ao passe magnético, às palestras educativas e aos trabalhos de caridade. É ali que se desenvolve o verdadeiro sentido de comunidade e solidariedade. O passe, tão comum nas casas espíritas, é uma transfusão de energias sutis, feita com o auxílio dos bons espíritos. Não é milagre nem mágica. É uma ação natural, que depende da fé, da sintonia e da seriedade do ambiente. O passe serve como reforço vibracional, como alívio momentâneo e como incentivo ao equilíbrio. Mas não substitui o esforço pessoal, nem a busca pelo autoconhecimento. Tudo no Espiritismo aponta para a responsabilidade individual. A melhoria da alma começa dentro de cada um e exige compromisso constante com o bem. A reencarnação, quando compreendida profundamente, transforma nossa visão da vida. Ela nos mostra que nada é em vão e que todas as experiências, por mais duras que sejam, têm valor educativo. Um espírito que hoje sofre uma limitação pode ter abusado da liberdade em outra vida. Um laço de amor ou de ódio em uma encarnação pode se transformar em reconciliação ou aprendizado na próxima. Nada se perde, tudo se aproveita. Cada encontro, cada perda, cada obstáculo tem sua razão de ser. O espírito progride em espiral, passo a passo, prova a prova, até alcançar a plenitude. Entender essa dinâmica nos torna mais pacientes com as dores e mais compreensivos com os outros. Percebemos que ninguém está no mundo por acaso e que cada um carrega sua bagagem espiritual. Evitamos julgamentos apressados, pois não conhecemos o passado das almas. Em vez de condenar, o Espiritismo nos ensina a amparar, compreender e, principalmente, amar. Esse amor é a grande chave da evolução. Amar mesmo diante da ingratidão. Amar os que erram, os que nos ferem, os que ainda estão presos ao egoísmo.
Amar como Jesus amou, sem condições, sem esperar recompensas, sem exigir retorno. No Espiritismo, a transformação moral é a grande meta. Mais do que acumular conhecimento teórico, o verdadeiro espírita é aquele que aplica os ensinamentos em sua conduta diária. É no convívio familiar, nas relações de trabalho, nas dificuldades financeiras, nas enfermidades, nas decepções, que o espírito tem a oportunidade real de demonstrar sua evolução. Ser um espírita não é frequentar reuniões ou estudar livros apenas. É exercitar o perdão onde há mágoa, a paciência onde há irritação, o silêncio onde há provocação. A vida nos oferece constantemente situações para provarmos quem realmente somos e o que aprendemos. E é nesse cotidiano, às vezes simples, às vezes doloroso, que a alma se fortalece, se purifica e se aproxima da luz divina. A missão do Espiritismo, portanto, é educar a alma. Ele veio ao mundo para esclarecer, consolar e transformar. Não impõe regras, não exige rituais, não cobra dízimos. Ele convida à reflexão, à mudança voluntária, à responsabilidade diante da vida. A fé espírita não se baseia no medo ou na promessa de recompensas celestiais, mas na certeza da continuidade da vida e da justiça perfeita das leis de Deus. Por isso, o Espiritismo atrai tantos corações sedentos de sentido, de respostas, de paz. Ele não fecha portas, não afasta quem sofre, não julga as crenças alheias. Ao contrário, acolhe com respeito e amor, mostrando que cada ser humano está em um ponto da caminhada evolutiva e que todos, sem exceção, chegarão à luz um dia. Muitas vezes, o Espiritismo é mal compreendido por quem o vê apenas como algo místico ou sobrenatural. Mas, na verdade, sua proposta é extremamente racional e lógica. Ele dialoga com a ciência, busca a verdade acima de tradições ou convenções e propõe que a fé deve andar de mãos dadas com o raciocínio. Deus não quer adoradores cegos, mas filhos conscientes, que compreendam suas leis e as vivam com sabedoria. Por isso, os espíritas são incentivados a questionar, a estudar, a investigar os fenômenos com mente aberta e coração sincero. Não há espaço para dogmas fixos ou ideias fechadas. O Espiritismo é dinâmico, acompanha o progresso da humanidade e se renova constantemente à luz da razão e da moral. Allan Kardec, o codificador da doutrina, deixou um legado inestimável à humanidade. Com método, equilíbrio e espírito científico, ele organizou os ensinamentos recebidos dos espíritos superiores em obras que até hoje iluminam mentes e corações. O Livro dos Espíritos trouxe respostas para as questões mais profundas da existência. O Livro dos Médiuns esclareceu sobre os mecanismos da mediunidade. O Evangelho, segundo o Espiritismo, revelou a essência moral dos ensinamentos de Jesus. E outras obras, como O Céu e o Inferno e a Gênese, ampliaram ainda mais a compreensão do mundo espiritual. Estudar Kardec é fundamental para quem deseja compreender verdadeiramente o Espiritismo sem deturpações ou interpretações equivocadas. Com o tempo, diversos médiuns vieram contribuir com a doutrina, trazendo mensagens de espíritos superiores que ampliaram ainda mais os horizontes do pensamento espírita. Nomes como Chico Xavier, Divaldo Franco e tantos outros são exemplos de humildade, dedicação e amor ao próximo. Através deles, milhares de páginas foram psicografadas, revelando detalhes do mundo espiritual, consolo para os que sofrem e orientações para a humanidade. Mas mesmo essas obras devem ser analisadas com discernimento e estudadas com base nas diretrizes deixadas por Kardec. O Espiritismo nos ensina a valorizar o conteúdo, a coerência e o impacto moral das mensagens, e não apenas a origem mediúnica delas. No Brasil, o Espiritismo encontrou um terreno fértil, tornou-se um movimento de grande alcance,
com milhares de centros espíritas espalhados pelo país. A doutrina se expandiu não apenas como crença, mas como ação social, assistência fraterna, educação espiritual e promoção da paz. Hospitais, escolas, creches, casas de acolhimento, obras assistenciais, tudo isso nasceu do esforço de espíritas comprometidos com o bem coletivo. A caridade, como princípio essencial do espiritismo, se manifesta em gestos concretos de ajuda ao próximo, sem discriminação, sem propaganda, sem interesses ocultos. É o amor em ação, o evangelho vivido no dia a dia. O futuro do espiritismo é o futuro da humanidade. À medida que as pessoas despertam para uma espiritualidade mais livre, mais consciente e mais responsável, os princípios espíritas ganham força. A crença na vida após a morte, na reencarnação, na justiça divina, na responsabilidade moral, na fraternidade universal, tudo isso se harmoniza com os anseios mais profundos do ser humano moderno. O mundo ainda passa por dores intensas, por conflitos, por desequilíbrios, mas o Espiritismo nos ensina que esses períodos difíceis são como tempestades necessárias para a renovação. A Terra está em transição e cada um de nós é convidado a contribuir para que ela se torne um mundo melhor. A reforma do mundo começa pela reforma de si mesmo. Essa é a mensagem central do Espiritismo. Enquanto esperarmos que os governos, as instituições ou os outros mudem, continuaremos estagnados. Mas quando decidimos melhorar a nós mesmos, controlar nossos impulsos, cultivar a bondade, evitar julgamentos, praticar a compaixão, então, aos poucos, mudamos o ambiente ao nosso redor. O Espiritismo não veio ao mundo para criar mais uma religião entre tantas. Ele veio como luz, como ferramenta de transformação interior, como um mapa para que o Espírito Eterno possa se encontrar, se curar e se libertar do sofrimento causado pela ignorância. Em sua essência mais pura, o Espiritismo é amor. É o amor que perdoa, que compreende, que consola, que ilumina. É o amor que não se apega a aparências, que não impõe condições, que respeita o tempo de cada alma. Esse amor, que Jesus exemplificou em sua plenitude, é o que o Espiritismo nos convida a desenvolver. Não apenas amar os amigos, os familiares, os que nos fazem bem, mas também aqueles que nos testam, que nos desafiam, que ainda caminham nas sombras. Porque é através do amor que a humanidade encontrará a paz. E é através do Espiritismo que muitos têm reencontrado o caminho da luz.